Sejam bem-vindos a junho, signo de peixes. Lembrando que esse vídeo é para Sol, Ascendente e Vênus em peixes. E vou fazer uma retratação, porque no mês passado eu não consegui postar todos os vídeos. Vocês estão vendo cenário novo, tô na casa nova, então me mudei. Eu, pessoa física, Amanda, me mudei. E apesar de eu morar sozinha, eu sou uma pessoa que guarda muita tranqueira. Eu acho que vocês piscianos vão me entender, que geralmente pisciano tem uma tendência também a guardar coisa, principalmente coisa que tem valor emocional, sabe? O papel de bala da primeira vez que você saiu com seu marido. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito isso, apesar de ter... Acho que não tem nada em peixes. É sem vergonha da minha parte isso. Então imagina mudar com esse tanto de coisa. Enfim, foi caótico, mas consegui sair do outro lado. E uma outra mudança que tá acontecendo é a minha mudança de casa de trabalho, né? Então até aqui, né, nesses últimos 2 anos que eu atendo com tarô, eu atendi online e agora eu vou ter uma agenda também, não vou deixar meus consulentes online jamais, vou ter uma agenda também presencial em Belo Horizonte, num espaço físico que eu tô reformando junto com meu sócio Daniel. Então, tem muita coisa rolando. Esse espaço físico vai se chamar Tenda, já tem o Instagram, @tenda.holística no Instagram, então sigam aqui. E para acompanhar tudo sobre esse espaço, é só ir lá no meu Instagram, @otarodeamanda, que lá eu conto tudo e mais um tiquinho sobre a tenda e outras coisas. Então vamos lá. Eu acho interessante que o pessoal deve pensar que eu puxo o saco do signo de peixes nas leituras, mas eu acho que esse é um excelente ano para piscianos e piscianas. Acho que é um ano de número 6 que vai falar da harmonia, dentro da numerologia, né? Vai falar da harmonia, da paz, do estabelecimento de vínculos afetivos. E eu acho que vocês se saem muito bem nessas esferas, nesses assuntos do número 6, assuntos da casa 6 do mapa astral de vocês. Eu acho que vocês têm mais sensibilidade para lidar com isso. Então, os jogos, eles tendem a ser muito leves desse ano pro signo de peixes, o que é ótimo também. Então esse jogo, ele começa com 10 de copas, que vai trazer uma questão sobre plenitude de afetos, reestabelecimento de alguns vínculos familiares, aproximação com familiares, né? Pode ser que essa aproximação se dê, porque sai um diabo na sequência, em função de algum evento não muito legal. Por exemplo, um familiar querido falece, faz com que você tenha que se aproximar das pessoas ao seu redor, dos seus familiares, para resolver questões, mas essa proximidade acaba desenrolando outras situações. É uma possibilidade, apesar de ser algo difícil, algo que vai completar esse ciclo do 10 de copas. E o jogo termina na força, no arcano 8. Então eu vejo muita... A força vai falar muito sobre esse processo empático, de se reconectar com algumas questões. E vejo o mês de junho, um mês que vai falar muito desse lugar emocional, né? De se reconectar consigo mesmo e com o outro. Até beber uma aguinha. E nesse sentido dessa reconexão, passeando do 10 de copas para dentro da primeira linha, a gente tem o diabo e o valete de espadas. O que eu acho? Porque esse diabo saiu aqui perto de um rei de espadas também. Eu acho que vocês estão num momento em que, em algumas relações de vocês sabem que o custo de bancar uma certa postura é mais alto do que o se fazer de besta. Então eu vejo o pisciano em junho pensando assim: vou chamar no peito essa responsabilidade ou vou fingir de sonso para sobreviver? E eu vejo vocês escolhendo 2 caminhos, tá? O fingir de sonso para sobreviver, para lidar com algumas questões, e na sacerdotisa eu vejo vocês um pouco mais reservados com relação à vida pessoal de vocês. Então pode ser que vocês estejam envolvidos em algum espaço familiar, e aqui pode ser um espaço religioso também. E dentro desse envolvimento, vocês acabaram se expondo um pouco a mais ao longo do mês de maio. E aí no mês de junho, vocês vão aproveitar alguma oportunidade que vai surgir para se resguardarem mais, no sentido de, olha, eu não quero todo mundo sabendo o que acontece do lado de dentro da minha casa, eu não quero as pessoas sabendo para onde eu vou, o que eu faço ou deixo de fazer. Então eu sinto vocês aqui um pouco mais comedidos, um pouco mais introspectivos com relação a esse contato social no mês de junho. E eu acho isso bom, não vou mentir não. Olhando pra forma do jogo de vocês, eu acho que isso reestabelece um pouco o equilíbrio nas relações e coloca vocês num lugar mais estratégico. O lugar da pessoa que não se expõe, da pessoa que não se entrega por pouco, né? Então eu gosto disso no jogo de vocês.
Falando de trabalho, temos só uma carta de ouros, um valete de ouros, mas temos o diabo, que me fala de chegada de projetos novos, principalmente para o pisciano, que vocês podem não trabalhar só com isso, mas que tem algum tipo de trabalho freelancer. Fazem freelancer de alguma coisa, ou um bico de alguma coisa. Pode ser que o mês de junho seja um mês de ter mais bicos e algo que vai trazer um dinheiro diferente para vocês. Eu vejo aqui na justiça pagarem algumas dívidas de algum gasto que vocês tiveram que ter. Às vezes nem é gasto seu, é gasto com outra pessoa. É importante isso. Piscianos que são casados talvez emprestaram dinheiro pro companheiro, pra companheira e ficaram sem grana no mês de maio. E aí esses trabalhos que chegam, eles chegam pra dar uma segurada nas contas da casa e restabelecer um lugar de equilíbrio, porque saiu aqui justiça e 2 de copas seguido de um valete de ouros. Então acho que o jogo começa a ser restabelecido financeiramente aqui dentro das dinâmicas de casal mesmo, né? De distribuição de renda, nesse sentido, né? Falamos de trabalho, sobre amigos, amizades. Eu acho que esse é o momento em que vocês estão se vendo um pouco distantes das suas amizades. E, de novo, eu não acho isso ruim. Eu acho que esse é um período... Sabe quando você precisa se afastar de algum lugar coletivo para conseguir respirar, para conseguir manter a sua sanidade? Eu vejo o pisciano aqui nesse lugar de... eu vou me isolar um tiquinho, gente. Não é por nada não, mas vou ficar isolado um minutinho. E eu acho que isso faz parte, eu acho importante. E é um movimento que vocês já deveriam ter feito e adiaram por algum motivo, mas que agora algumas coisas convergiram para que vocês conseguissem fazer isso de uma forma melhor. Espiritualmente falando, tá? A gente tem uma sacerdotisa e um 2 de copas. Pode ser... eu acho que eu nunca falei isso no jogo. Legal, né? Pode ser que vocês estejam absorvendo uma carga espiritual de outra pessoa, no sentido de alguém próximo de vocês ou da família de vocês tá passando por alguma dificuldade e vocês, como são pessoas mais sensíveis, absorveram isso de certa forma. E a sacerdotisa fala desse processo de internalizar, mas o As de Espadas te pede para encontrar alguma forma de liberar essa carga espiritual que você está absorvendo de outras pessoas. Seja, sei lá, num banho, ou num momento de meditação, ou num momento de reconexão consigo mesmo, ou o diabo também fala, né? Ou em algum tipo de trabalho espiritual que você vai se empenhar para liberar um pouco essa carga, né? E para pessoas de espiritualidade de matriz africana, pode ter a ver com o negativo de vocês, com o Exu. Porque esse jogo tem uma vibração muito de equilíbrio, né? Entre positivo e negativo. E eu acho que talvez o ponto de desequilíbrio seja esse. Ou o ponto que precisa de mais alimentação, de mais atenção, seja esse. De novo, eu geralmente tenho muito cuidado em falar dessas coisas aqui. Então, se você não é de espiritualidade de matriz africana, não sai achando que tô falando dos seus Exus, porque não tem como saber. Por isso que eu falei, pra quem já trabalha, pra quem já lida, pra quem já tem algum tipo de familiaridade. Se você não tem, passa direto desse assunto e se apega no que ressoar, tá bom? Pra gente evitar também vocês achando que eu tô falando uma coisa que às vezes nem diz respeito a vocês. Bom, passamos por esse ponto da espiritualidade. Acho que o único outro ponto que eu tenho pra trazer no jogo de vocês de junho é que é um mês muito criativo, em que piscianos vão estar com inspirações artísticas muito fortes, né? E aí é um momento de, por exemplo, quem trabalha com arte de um jeito mais digital, atualizar e fortalecer o portfólio, divulgar mais o trabalho, vocalizar mais algumas experimentações artísticas que estão acontecendo. Piscianos que são músicos ou artistas plásticos, divulgarem isso mais pro mundo, apesar de que vocês estão nessa sacerdotisa, não estão querendo mostrar nada que vocês estão fazendo. Eu acho que em termos de trabalho, vai ser mais produtivo se vocês separarem, por exemplo, as esferas, tá? Eu, como pessoa pisciana, não quero explorar muito a minha vida pessoal nas redes sociais, por exemplo. Mas talvez seja o momento de falar um pouco mais sobre o meu trabalho, porque isso pode render bons olhares. Piscianos que estão se relacionando com pessoas de Capricórnio. A pessoa de Capricórnio, ela só quer manter a estabilidade no lar, ela só quer manter as coisas do jeito que elas estão. Então,
A melhor forma de lidar com isso é fingindo de bobo mesmo para sobreviver. Então, se ouvir algo que for mais cortante, mais rude, um pouco mais forçado, deixa passar. Essa pessoa tá tentando segurar muitas pontas de muitos processos que às vezes você nem sabe, e pode ser importante ela sentir que não tem nenhum tipo de oposição. Para quem está se relacionando com pessoas de Gêmeos, é muito interessante. A pessoa de Gêmeos, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo com você. Mas na justiça, eu acho que é hora de você jogar no psicológico também dessa pessoa, no sentido de, olha, eu sei o que você tá fazendo comigo e eu não concordo. A justiça fala muito sobre estabelecer um diálogo justo, uma comunicação justa. Então, se você tiver errado, talvez seja o momento de pedir perdão. E se a outra pessoa tiver errado, talvez seja o momento de evidenciar que esse erro causou algum tipo de mágoa em você. E para pessoas de peixes que se relacionam com pessoa de touro, relação estável, as coisas fluindo bem. Talvez a pessoa de touro esteja precisando de um empurrãozinho para acertar a vida material, acertar o trabalho. E se você tiver um amigo, companheiro, companheira de touro, sendo pisciano, e essa pessoa estiver te pedindo dinheiro emprestado para alguma coisa, essa pessoa tem a intenção de te pagar, mas evita, para essa pessoa não cair num lugar de conforto e às vezes postergar um movimento de trabalho em função de ter conseguido uma grana com você que salvou em algum aspecto. Então, acho que essa questão de dinheiro se refere principalmente a taurinos. Bom, gente, acho que é isso. Veja o mês de junho, majoritariamente tranquilo, com apenas alguns pontos de atenção, como eu coloquei ao longo do vídeo. Deixa aqui no comentário se ressoou, se fez sentido pra você, e aí já deixa uma curtida, já compartilha esse vídeo com outro pisciano, outra pisciana que você conhece. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, porque lá eu tô mais ativa, então se tiverem dúvidas eu respondo vocês mais facilmente por lá. Um beijão e até o mês que vem.